Paz inverencial, em complemento à sequência de vídeos estabelecida nos temários deste curso de autoconhecimento, neste vídeo falarei sobre a fabricação da alma e do espírito. Lembrem-se, prezados estudantes, que a nossa alma é o mesmo que virtudes, essência livre, consciência, e que o espírito é o mesmo que o íntimo, o Pai que está em secreto. Prezados estudantes, não se quer nesse vídeo ferir suscetibilidades, mas é importante dizer que a maior parte das pessoas que compõem a humanidade ainda não tem a alma e nem espírito. O que temos em nosso espaço psicológico é um montão de egos. Enquanto não fabricarmos a nossa alma e o nosso espírito, não adentraremos nas dimensões superiores da natureza, no reino dos céus. Como dito em vídeos anteriores, temos uns 3% de essência livre, de consciência livre, porém adormecida, e uns 97% de egos, de defeitos psicológicos. Se por um lado os egos conferem em nós todo tipo de maldade, a essência nos confere beleza interior. É essa essência que confere beleza e pureza indescritível a um recém-nascido. Esses 3% de essência livre que carregamos em nosso interior é um embrião de alma. Prezados estudantes, entendam que fabricar a nossa alma é no sentido de se fazer crescer esse embrião de alma e despertá-lo. Como podemos fabricar a nossa alma? Trabalhando intensamente com os 3 fatores de revolução da consciência. À medida que vamos praticando o primeiro fator de revolução da consciência, a morte dos eus, vamos eliminando esses egos de nosso interior. Com trabalhos conscientes e padecimentos voluntários, vamos desengarrafando a nossa alma. Cada ego que carregamos em nosso interior aprisiona uma fração de nossa alma. Lembrem-se, prezados, que ego é igual a defeito e alma é o mesmo que virtude. Quem se auto-observa com seriedade pode perceber em seu interior o ego da ira, o ego da cobiça, o ego da inveja, o ego da luxúria, o ego da gula, o ego da preguiça e o ego do orgulho. Exemplificando, quando eliminamos de nosso interior o ego da ira, uma fração de nossa alma é liberada e nasce em nós a virtude da serenidade, da temperança. Quando eliminamos o ego da cobiça, é liberada mais uma fração de nossa alma e nasce então em nosso interior a virtude da desambição, do desprendimento. Quando eliminamos o ego da inveja, é liberada então mais uma fração de nossa alma e nasce a virtude do querer que o nosso semelhante também tenha algo. Quando eliminamos o ego da luxúria, é liberada então mais uma fração de nossa alma e nasce então em nós a virtude da castidade. Quando eliminamos o ego da gula, é liberada então mais uma fração de nossa alma e nasce a virtude da inapetência, da saciedade. Quando eliminamos o ego da preguiça, é então liberada mais uma fração de nossa alma e nasce a virtude do afã, da diligência, da dedicação. Quando eliminamos o ego do orgulho, é liberada então mais uma fração de nossa alma e nasce a virtude da humildade. Mas trabalhando somente com a morte do ego, não é suficiente para fabricarmos totalmente a nossa alma. É necessário também trabalharmos simultaneamente com o segundo fator, a prática da magia sexual. A castidade, além de potencializar o trabalho da morte do ego, dá poder à nossa Divina Mãe para eliminar os egos mais fortes de nosso interior. Prezados estudantes, lembrem-se que só conseguiremos ser absolutamente castos quando equilibrarmos os 5 centros de energia. Como dito em vídeos anteriores, à medida que vamos equilibrando os centros de energia de nossa máquina humana, com a eliminação do ego, cada centro de energia começa a trabalhar com suas próprias energias, então despertaremos o fogo sagrado. Lembrem-se que é nesse trabalho do nascer que vamos fabricando os corpos solares. Basicamente, os 4 corpos de pecado, os cavaleiros do Apocalipse. O corpo físico, o corpo vital, o corpo astral e o corpo mental.
Esses corpos são os veículos de expressão da alma. Por meio desses corpos, a nossa alma pode se manifestar com todo o seu esplendor e beleza no mundo físico e também nas dimensões superiores da natureza. Prezados estudantes, só fabricamos a nossa alma quando eliminamos de nosso interior um percentual grande de egos e fabricamos o corpo astral e o mental. Quando isso ocorrer em nosso interior, fabricamos então a nossa alma. Prezados estudantes, não esqueçamos que o trabalho como terceiro fator de revolução da consciência, o sacrifício pela humanidade, também é importante. À medida que entregamos este conhecimento, ficamos menos egoístas e desenvolvemos o amor em nosso interior. O alimento do Cristo é o amor. É importante a fabricação da alma para que venhamos a ter acesso ao reino dos céus, às dimensões superiores da natureza, para conhecer a verdade. Porém, essa alma tem que ser desperta. A alma tem que ser desperta para conhecer a verdade e deve transcender o ego e a mente e adentrar na sexta dimensão, sua própria morada, para ser despertada. Por isso é importante que pratiquemos a meditação transcendental profunda. À medida que vamos desengarrafando a consciência, liberando a alma dos egos, devemos também despertá-la. E para esse fim, a meditação deve ser uma prática diária em nossas vidas. É dessa maneira que salvaremos a nossa alma e não desceremos às dimensões inferiores da natureza. Quando já tivermos adquirido uma boa porcentagem de consciência, de alma, quando a alma começa a tomar conta de nossos processos íntimos, do pensar, do agir e sentir, poderemos então dizer que possuímos uma alma. Se não fabricarmos nossa alma, seremos sempre escravos dos egos. Pensaremos, sentiremos e agiremos sempre por meio da força animalesca dos egos. Esse montão de egos que carregamos em nosso interior aprisionam a nossa consciência, aprisiona a nossa alma. Prezados estudantes, aqui termina a primeira parte desse tema. Finalizando, visitem o site e baixem gratuitamente os livros do Venerável Mestre Samael. Qualquer dúvida ou questionamento, deixe seu comentário ou faça um contato pelo site. Boa leitura, boas práticas e até o próximo vídeo. Paz inverencial.